Então vamos todos nos conectar ainda mais, além do propósito dessa manhã, que já nos conecta, que é a doutrina espírita. Vamos rogando aos bons espíritos que nos envolvem muito amor e muita paz e muita luz, abrindo e iluminando as nossas mentes e os nossos corações, para trabalhar o tema da educação espírita, compreendendo além do conhecimento básico intelectual, mas a criação do hábito que transforma e que eleva. Que a reunião de hoje nos faça sentir no coração a responsabilidade de compartilhar o Evangelho do Cristo. A Boa Nova chegou a todos os corações e aos nossos, de forma tranquila e serena, com o amor das palavras do Cristo. Que possamos ser dignos de replicá-la, se não na mesma altura do amor de Jesus, mas no mesmo comprometimento, no mesmo desejo, no mesmo empenho. Que na nossa reunião de hoje resida a paz, o amor, a união e os esclarecimentos em todos os corações. Pedimos especialmente que a espiritualidade envolva ainda mais o Roberto, iluminando em profunda gratidão de todos aqui presentes por sua disponibilidade em compartilhar conosco seu conhecimento. Que Jesus abençoe sua vida, sua jornada espírita, incentivando-o cada vez mais além dos desafios encontrados, focando no objetivo maior. Que a Boa Nova seja divulgada aos corações, não para que intelectualize os homens, mas para que os eleve, os console e crie o amor e a união entre todas as almas. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Obrigado, Samantha. Então, agora passo a palavra para o nosso querido Roberto, para dar início aí à nossa jornada na educação espírita. Querido amigo, bem-vindo. Obrigado, Valteno. Obrigado a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu vi que é um grupo valente. Eu pensei, nossa, reunião às 7 da manhã, tão cedinho assim, não vem ninguém. Aí o Valteno fala, não, a média é uns 80 participantes. Bom, já estamos nos 80, e depois ainda tem as filmagens, tudo, e com energia boa, né? Eu estava acompanhando a prece, né, que vai nos elevando, sempre tão importante, a colocação específica da Samantha, quanto a questão não é intelectualizar, né? Nós formamos espíritos, ajudamos a formar espíritos, e essa consciência, ela é fundamental. Quando nós falamos até de ensino, de toda essa aprendizagem, etc., é muito importante, né? E aguça nosso lado intelectual, mas realmente não é o fundamental dentro de um escopo tão maior que é o espiritismo, não é? O tanto que ajuda as pessoas, ajuda espíritos, alavanca reencarnações, é algo realmente, né, que precisamos nos atentar. E estou aqui para trocar informações, né? Um pouquinho antes, tinha uma parte aqui, né, no comecinho, nós falávamos justamente isso, como é importante a troca. Nós aprendemos a partir de uma base, de um determinado pensamento em si, o outro vem, coloca mais um pouquinho, o outro faz um contraponto, o outro discorda, e assim nós vamos crescendo, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, viu, Valteno? Obrigado pelo convite. E a nossa pauta de hoje, eu vou colocar aqui o nosso guia, e aí nós vamos conversando. Deixa eu projetar aqui. Eu vi que tem uns colegas que nos acompanham ali na federação, então, nos anima até mais ainda, né? Uns rostinhos amigos aí que... Então, deixa eu botar só no título aqui. Então, você veja, né? Nós vamos falar de repensar o ensino espírita. Essa é uma preocupação constante. Atualmente eu estou com uma função mais administrativa, né, na federação, mas até o ano passado eu dirigi a área de ensino, e minha área de maior atuação é a área de ensino. Lógico, a gente sempre participa, né, assistência espiritual, até na infância, mas aí cada um acaba se direcionando mais para um determinado pedaço. E no meu caso aí acabou sendo o ensino, uma área que tem muita paixão aí por estar atuando,
porque a gente mexe na raiz, né? Muita coisa acaba acontecendo a partir da área de ensino. A área de ensino, ela prepara médiums, ela prepara os trabalhadores, ela prepara futuros evangelizadores. Então, você vê assim, que você mexe na base, né? Você mexe na raiz. E por trás disso vem uma preocupação muito grande, né? Como de fato nós conseguimos levar, quer seja o evangelho, quer seja essa parte mais doutrinária, e realmente promover mudanças, né? Então, quando falamos repensar o ensino, não significa que é um momento que você, olha, bom, agora nesse período nós vamos repensar. Não, mas é uma reflexão constante, constante. Será que o que eu estou fazendo realmente está fazendo sentido? Faz eco na vida das pessoas? Então, é algo que serve como um pano de fundo, esse lado de sempre estarmos nos aprimorando para levar o melhor, né? Para levar o melhor na seara do mestre. Veja assim, só esse pano de fundo, né? Nós atuamos na seara do mestre, e a responsabilidade que nós temos por passar tantas almas, né, na nossa vida, quer seja no nosso dia a dia, e quando você está na frente de uma sala de aula, às vezes 10, 20, 50, 100, salas com 400 pessoas, às vezes, você fala, nossa, que responsabilidade, como isso é importante, porque é nesse momento que nós podemos alavancar vidas, e não somente a vida aqui encarnada, vida verdadeira, vida do espírito. Quantos espíritos, né, que muitas vezes caminham e caem, caem, e por vidas sucessivas, e às vezes uma palavra, uma frase que é dita numa aula, alavanca a vida daquele espírito. Então, algo assim, muito importante, né, uma missão muito nobre. Só para eu ter uma ideia aqui, para a gente estar se conhecendo, eu vi alguns nominhos aqui, conhecidos, mas coloca lá no chat quem ministra a aula diretamente, só para a gente ter uma ideia. Basta estar colocando sim, eu ministro. Se você quiser, eu faço uma enquete rapidinho. Ah, por favor, seria legal, Valter, bacana. Ah, tem uma boa turminha que já está se posicionando aqui, viu? Olha lá. Carlos, Silmar, olha, turminha conhecida. Bacana. Quem tem a responsabilidade de conduzir centro espírita aqui, pessoal? Quem tem a responsabilidade de ministrar aulas? Quem tem a responsabilidade de simplesmente receber os assistidos quando estão chegando? Todos nós temos um compromisso, né, ligado ao aprendizado. Porque nós percebemos que, às vezes, só o fato de chegar, ser bem recebido numa casa espírita com um sorriso, às vezes aquele trabalhador humilde, simples, né, aquele sorriso bacana, a pessoa já se sente acolhido, e aquilo, às vezes, é o suficiente para que ela permaneça na casa espírita. E se ela permanece na casa espírita, é uma oportunidade de melhora, assim, fantástica, que vai se abrindo, né, e a partir daí, só crescimento, né? Muitas vezes não um crescimento retinho, né? São curva, né? Cada um tem seu jeito, né? Nós costumamos falar que esse crescimento ele é em espiral em si. Então, nós vemos a importância de ponta a ponta, desde aquele que acolhe na entrada da casa espírita, até aquele que dirige, porque também aquele que dirige, o presidente, o diretor-geral, etc., se ele não tiver imbuído, se não tiver essa noção da responsabilidade, isso não passa para todos, né? Então, a gente fala, é uma responsabilidade aí de cabo a rabo, né? De todo mundo. Né? Você ia falar, Valter, não pode? Eu ia falar para avisar o pessoal que a enquete está aberta, que eles podem responder a pergunta. Eu vou fazer a segunda, que é se você administra alguma atividade na casa espírita. Isso, exatamente. Né? E para a gente também ir para o nosso aquecimento, meus caros, o que uma figura como essa remete em termos do processo educativo? Não é tudo que nós estamos falando aqui, né? Processo educativo, logicamente, dentro da nossa seara espírita.
Quando vocês olham uma figura como essa, pensando aí nesse campo da educação, o que nós poderíamos trazer de reflexão? Vocês estão aí, né? Oi, bom dia, pessoal. Dividir o pão do ensinamento, o pão do conhecimento, o pão do amor. É isso daí, dividir o pão do ensinamento. Pode falar, Iracema. Leila. Bom dia a todos. Bom dia. Essa figura me remete à semente, né? Que nós somos as sementes do jardineiro divino que é Jesus. Então, nós primeiro vamos brotar o ensinamento do Mestre, todo o seu amor, e em seguida também nós vamos semear a semente do ensinamento que o Espiritismo também nos traz. Ótimo, muito bom, Iracema. Leila. Muito bom dia, Roberto, que alegria você estar conosco. Eu vejo que é o estudo continuado, e como é o ensino do Kardec, se tiver que optar entre a ciência e a religião, fique com a ciência. Então é um trabalho, assim, de muito amor que você faz da federação, e alguns que eu estou vendo aqui, o Cordeiro e tudo mais, essa ética e moral, né, que nós temos que ter em mente. Muito obrigada, um abraço, Roberto. Bom, Leila, prazer te ver, viu? A Cássia também. Olá, Cássia, como vai? Oi, Roberto, bom dia a todos. Essa imagem me remete que cada um de nós tem um grão do conhecimento, tem algo de si para doar, e eu vejo uma troca aí. Eu visualizo que ninguém detém tudo, né? E por alguma coisa grande funcionar, cada um entra com a sua parcela de conhecimento, de boa vontade, de amor. É isso que eu vejo. Cada um doando um pouquinho, né? Um pouquinho que seja, mas nós sempre doamos, né? Mesmo quando a gente não quer, né? Nós sempre estamos doando. Faz parte da própria vida, né? A cooperação em si. Pode falar, Daniela. Bom dia. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Essa imagem, ela me remete ao compartilhar, né? Porque dentro desse processo de estudo que nós fazemos, da reforma íntima em si, da melhoria, é o compartilhar. O compartilhar, ele é muito mais do que o doar, né? Porque o doar, você pode doar algo físico. Quando você compartilha algo que você tem em você. Então, a nossa responsabilidade, ela é gigantesca, porque nós compartilhamos algo que é nosso. E isso vai de encontro com a nossa reforma íntima também. Então, essa imagem me remete a isso, a doar um pouco daquilo que nós conseguimos reformar em nós. Se nós formos observar, né, e é bem o que acontece com a gente, né? Ao longo da nossa trajetória, nossa vida toda. Então, são sementes que chegam de diversas mãos. Olha quantas mãos nós vamos encontrando na vida, né? Desde quem cria, né? Desde os pais, tios, avós, irmãos, família, amigos, na escola, no trabalho, pessoas, às vezes, que nós encontramos na rua, na casa espírita. Tudo isso são mãos que vão contribuindo, né, no nosso dia a dia, e nosso caminhãozinho vai enchendo, certo? Vladimir também? Vladimir, levantou a mão? Pode falar. Vladimir, a figura, né? Como você disse agora há pouco, é a raiz, né? É a raiz que vai germinar e fazer com que a gente possa construir um conhecimento tão importante para direcionar a nossa vida. É isso. Há um conceito por trás disso, chamado socialização, a socialização de agência, assim, e cada fonte de conhecimento nós podemos considerar como sendo uma agência, e essa fonte, que é a família, que é a escola, que é o trabalho, que é a casa espírita, aqui no nosso caso, né, todos contribuem para o nosso crescimento, né? Às vezes, não necessariamente bons conhecimentos, né? Às vezes, não bons, mas também nisso serve para o nosso aprendizado, né? E que é infinito, certo? Pode falar, Gelson. Muito bom dia a todos, representando o CAE Formosa de São Paulo, né? Essa imagem me remete a uma semeadura, de que nada adianta termos a semente em mãos
se não pudermos semear na vida do próximo. É a imagem que eu vejo. E é o trabalho da doutrina espírita ter essa obrigação, desde que seja feito com muito amor, muito sentimento, junto ao próximo. Muito bom, isso. Muito bom. E veja você, Gelson, e os demais, que, como nós estávamos dizendo, a todo momento nós estamos semeando. De preferência, vamos semear coisas boas, né? Às vezes nós semeamos coisas não muito boas, mas trazendo aqui um pouco mais para o nosso dia a dia do ensino em si. Então, o que nós vemos? Aulas muito bem preparadas, certo? Despejamos muito conhecimento, mas será que nós nos atentamos com quem está recebendo? Será que nós atentamos à forma que está recebendo? E o efeito que essas sementes, poder que essas sementes têm de fazer na vida de quem está recebendo esses ensinamentos? Essa reflexão nós poderíamos, assim, expandir, assim, sem limites mesmo, né? Porque nós influenciamos a todo momento. Uma palavra mal colocada tira um assistido da casa espírita. Ô, Gelson, só desliga o microfone um pouquinho, que está dando um retorno aqui. Antes da gente seguir com essa reflexão, eu ia perguntar para vocês o que vocês entendem, qual a diferença entre ensino e aprendizagem. Não precisa ser conceito, mas o que você entende? O que seria o ensino, o que seria a aprendizagem? Pode falar, Leite. Será que pode ser quando eu aprendo, eu aplico? E quando eu, como é que é? Ensino, né? Agora não sei se é o contrário. Quando eu ensino, eu aprendo, quando eu aprendo, eu ensino. Acho que é isso, é colocar para frente o que eu captei. Tem os dois lados, os dois, né? Mário? Eu penso que são duas faces. Bom dia a todos primeiro, né? Mas eu penso que são duas faces aí da mesma moeda, né? Porque eu não posso dizer assim, eu ensinei, mas a pessoa não aprendeu, né? Então é uma mão de duas mãos aí, né? Existe a intenção do ensinar, mas eu preciso fazer com que aquilo aconteça. É a mesma coisa que alguém dissesse, né? Eu vendi, mas a pessoa não comprou. Entendeu? Ou será que comprou? Se bem que, Maria, eu diria assim, só o fato da pessoa perguntar, né? Será que comprou a ideia? Já é um passo importante, né? Alguém mais? Qual que é a diferença entre ensino e aprendizagem? A Isabel levantou a mão. Olá, bom dia. Olá, Isabel. Tudo bom? Eu acho que é uma questão do olhar, né? Quando eu falo ensino, é daqui para lá. O que eu vou ensinar? O aprendizagem é o olhar. O que o outro está entendendo e se entendeu do que está partindo daqui. O protagonista é quem está aprendendo e não quem está ensinando, né? Percepção. É isso. Perfeito. É isso mesmo. Tem o Eduardo. Bom dia a todos. Eu ia falar o que a Isabel falou. Para mim, a parte do ensino é o conjunto lá de conhecimento para ser transmitido, né? E a aprendizagem seria já o conjunto daqui que consegue ser assimilado pelo receptor, vamos dizer assim. Na linha da Isabel. Obrigado. Perfeito. Tecnicamente, realmente é isso. Obrigado, Eduardo. Sebastião? Corroboro com a Isabel. Você quer complementar? É o Sebastião que está colocando? Não, apertei. Bom dia a todos. Mas eu corroboro com a Isabel também, exatamente isso. Perfeito. Helenice? Helenice. Então, eu penso assim, né? Aprender, eu levo esse ensino-aprendizagem, não só assim para o centro, mas eu acho assim, se eu estou ensinando, a primeira a aprender sou eu. Eu não ensino no centro,
mas eu dou aula para as crianças pequenas, eu tenho contato, assim, trabalho em creche. Então, a gente ensina muito, mas as crianças, elas observam o nosso exemplo. Então, não adianta, por exemplo, eu ensinar alguma coisa e fazer o diferente, porque elas captam isso. Então, muitas vezes acontece isso. A principal dificuldade é isso, é você ensinar, mas realmente estar, assim, convicta daquilo que você está fazendo. E muitas vezes elas são questionadoras, apesar de novas. Elas vêm e perguntam. E eu acho que toda vez que elas questionam, eu até converso com as professoras, o que nós devemos mudar a partir disso? Alguma coisa nós pensamos que fazemos, mas não fazemos. E eu vou falar para o senhor, eu me envergonho. Eu, de vez em quando, penso que eu sou, sabe a mensagem de Jesus? Jogou a semente na pedra, jogou a semente em terra fértil, de vez em quando eu penso que eu sou da pedra. Por quê? É verdade. Uma boa comparação, Helenice, porque realmente, né, e às vezes nós espalhamos semente para tudo quanto é lado, né? Onde que nós estamos jogando essa semente? Então, aí eu penso assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para ser aquela semente que fluidifica e frutifica e que realmente, você entendeu? Então, aquilo que Paulo de Tarso fala, as expectativas são muitas. Eu quero fazer alguma coisa boa muitas vezes, mas os empecilhos são tantos que a gente acaba se perdendo. Já está um pouquinho para outra parte, Denise. Vamos ver o que o Gelson tem a dizer também. Eu vejo a palavra ensino e a palavra aprendizado como uma boa semeadura. De nada adianta o ensino e a aprendizagem se não houver uma boa semeadura, se não houver amor no geral, para poder colher realmente um resultado, né? Então, de nada adianta semear se não cuidar, né? E onde que vocês acham que, pensando nesse campo da educação em si, as pessoas, quem educa, né? Lembrando assim, todos nós educamos, todos nós temos esse papel, às vezes mesmo sem querer, porque como a Helene estava colocando, o nosso comportamento também está transmitindo algo, né? Sempre, sempre. Só o fato de chegar com uma carinha mais amarrada, uma carinha mais alegre, nós estamos transmitindo algo, né? E quem recebe, é lógico, né? Vai tendo as suas impressões. Mas, no geral, quando nós falamos assim, no campo do ensino, e quando eu falo no campo do ensino, pode ser uma palestra, certo? Pode ser uma aula, pode ser uma roda de conversa, uma reunião. Então, restringindo um pouco nesse sentido, onde que vocês acham que há mais preocupação? Em ensinar ou em aprender? Ou na aprendizagem? No ensino ou na aprendizagem? Onde que vocês acham? Repete a pergunta, Roberto, por favor. Assim, pegando esses dois termos. Então, o ensinar, então, estou ali preparando a minha aula, certo? Então, preparei a aula, trago o conteúdo. O lado da aprendizagem é se aquele nosso objetivo realmente está sendo atingido dentro da cabecinha de cada aluno, de cada assistido, quando eu estou fazendo uma palestra. Onde há maior preocupação? Em preparar a aula ou em saber se o aluno ou se o assistido está, de fato, aprendendo? Que é justamente... são esses dois termos, né? No ensino ou na aprendizagem? O Anderson levantou a mão. Oi, Roberto. Bom dia a todos. Bom dia. O que eu penso é que a gente até trabalha no nosso grupo, né? Que eu vim da mocidade há um tempo atrás e era muito falado sobre a doutrina, o Pentateuco, né? Isso é importante como base para a gente ter. Mas o que talvez não foi dado ênfase naquela época foi como aplicar esse ensino, como a gente praticar no dia a dia, né? Como eu aplicar na escola, como eu aplicar com a família, como eu aplicar com um amigo, na sociedade, no mercado, né? Então, esse diálogo, que eu acho que é importante, esse retorno que eles nos dão, né, que é o que enriquece muito, né?
um grupo de trabalho, né? E, paralelo a isso, quando a gente fala, a gente mais aprende do que ensina, né? Então, a gente tem esse olhar também do que a gente está aprendendo de novo, né? A gente se reciclar a cada momento. Eu penso Legal, isso. Wander. Legal, e fica já uma recomendação, né? Na verdade, talvez não dê mais tempo, né? Quer dizer, sempre dá tempo, né? Mas todos nós deveríamos passar pela área de infância. Porque a área de infância, ela tem um quê a mais, assim, para você convencer uma cabecinha mais jovenzinha. Então, você tem que se desdobrar de uma forma diferente, né? Então, e isso é uma grande escola para trabalhar com adultos em si, que normalmente é um ensino mais fechado, né? Então, mais sério. Com a criança não dá para ser assim, senão a criança nem fica. O jovem, então, né? Jovem, então, que é uma grande preocupação, se você não tiver uma boa didática, um bom jeito, falar um pouco a linguagem do jovem em si, ele não fica. É que é um grande problema no movimento espírita como um todo. Agora, passar pela área de infância, isso te treina um pouco mais, nesse sentido da aprendizagem. Então, normalmente a área de infância, ela tem mais preocupação com a aprendizagem do que quem ensina, né, ou quem traz alguma palestra, uma aula para o adulto. Mas vamos ouvir os demais. Paulo Perpétuo, meu caro. E meu Paulo? Vamos lá. Você falou da área da infância, mas eu também vejo a importância aí com os adultos, né? A gente preparar de uma forma que aqueles que não aprenderam na infância possam ter oportunidade de aprender agora na idade da madureza, né? Eu vejo que, para mim, a aprendizagem ela deve ser a mais importante, porque a gente se preocupa com a preparação, seja de uma palestra, seja de uma aula, de uma reunião de trabalho, mas a preocupação na preparação do ensino tem que ser com aquele que está do outro lado, porque senão a gente vai demonstrar o nosso conhecimento, e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para entender o nosso conhecimento. Acho que a preocupação tem que ser essa. Há anos atrás eu assumi uma das tarefas da casa, e quando eu assumi eu tive uma preocupação muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa assim, irracível, forte nas palavras, e eu pedi uma entrevista com o nosso mentor, e eu falei para ele, mas eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que os outros entendem. Ele olhou para mim e falou, Paulo, você é melhor do que isso. Você sabe se fazer entender se você quiser. Ótimo. Então, eu acho que a preocupação com a aprendizagem, ela é mais importante, na minha opinião. Perfeito, Paulo. Muito bom, muito bom. Boa reflexão, né? Oi, Samanta. Bela Eu acredito que a gente... Obrigada. Eu acredito que a gente deve se preocupar muito mais com a aprendizagem. E a gente faz o contrário, né? Então, a gente faz, às vezes, aulas mirabolantes. E mesmo na visão geral da educação, né? Nós temos muitos termos para transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. E aí a gente vai analisar no fundo, e eu brinco que é dificuldade, né, de ensinagem. Então, dificuldade de ensinagem, né, transtorno de ensinagem, porque se a gente, né, prestar atenção na aprendizagem, eles vão aprender sim, né? Então, eu acredito que o foco deva ser na aprendizagem. E a criança nos faz exercer isso porque nos faz pensar nela, como, né? Então, se eu levar isso, será que vai entender? Será? Como que vai ser a compreensão do outro em relação a isso? E a necessidade de analisar o público, como o Paulo falou, né? A gente tem que fazer até diferença de quando a gente vai dar uma palestra à tarde e à noite, né? Eu digo, porque à tarde você tem um determinado público e à noite outro público. Então, são adultos, né? Teoricamente, todos entre aspas iguais, e até isso faz diferença. Então, acredito que devemos focar em como eles vão aprender, a apreender aquela situação, aquele ensinamento. Perfeito, Samanta. E é interessante, assim, bom, quem trabalhou com a infância sabe bem disso, a gente quer ver o sorriso na carinha. Então, se você faz alguma coisa, você está trazendo algum assunto, então, e a criança não está sorrindo, você não consegue apreender esse efeito na criança, então, aí você sapateia, você faz malabarismos, etc., bom, vou fazer um brinquedo, eu quero levar uma mensagem, então vou fazer através de uma brincadeira, etc. Por isso que eu digo, né, a área de infância, ela tem essa preocupação, normalmente. Nos adultos, a gente tem essa preocupação, muito pouco mesmo, né, às vezes, em alguns casos, quase nenhuma preocupação, se quem está nos ouvindo está sorrindo, né, eu digo sorrindo no sentido, assim, de realmente fazer efeito, né, olha, o que eu estou falando, eu estou tocando o coração?
né? E nós vamos ver até um pouquinho mais para frente, né? Se não toca coração, não transforma. O paralelo que eu faço com a área de infância, assim, é que nós ansiamos por isso, né? Deixa eu ver se as crianças estão curtindo. Estão tudo quietinha, né? Estão desviando a atenção, etc e tal. Opa, aí a gente se esforça, né, para caprichar com alguma coisa, com uma brincadeira, para que chame a atenção, né? É bater o bumbo mesmo para chamar a atenção da infância. E isso é legal porque nos treina, gente. Nos treina, porque no adulto não deveria ser diferente. Né? Tudo bem que a gente pode não buscar o sorriso, mas aquele feedback que realmente a pessoa está fazendo sentido, né? Tudo aquilo que está sendo trazido, que as sementes estão realmente caindo num terreno positivo, faz toda a diferença na nossa missão. Oi, Daniela, pode falar. Essa questão do ensino com a aprendizagem, é assim, o ensino ele deriva da aprendizagem, né? E o que é interessante é que, por exemplo, nós aqui da Aliança, né, que nós temos as escolas, nós passamos por um curso agora, e nós trocamos o nome de expositores para facilitadores, facilitadores do aprendizado, né? Justamente por isso. Qual que é o foco? O foco é transmitir o conhecimento da apostila ou o foco é tocar o coração com aquele conhecimento? Porque ler um livro, todos nós podemos, todos os adultos podem, mas como é que essa mensagem ela vai chegar para poder começar uma transformação íntima nas pessoas? Então, esse é o foco, essa é a ideia. E é engraçado, na questão dos adultos, eu, pelo menos nas aulas que eu tenho ministrado, eu procuro provocar. Então, como que você provoca? Você tem que criar uma conexão com aquele que está ali aprendendo. Se você não cria uma conexão, ele não vai te dar a menor atenção. E muitas vezes ele vai estar pensando no problema que ele tem em casa, no trabalho, ele desfoca daquilo. Então, a ideia é focar, sim, na aprendizagem, porque é somente ela que vai tocar o coração daquela pessoa. Quando Paulo fala, né, eu não sou responsável por aquilo que as pessoas entendem, mas pelo que eu falo, você é melhor do que isso? É exatamente isso. Você é responsável pelo que as pessoas entendem, porque a responsabilidade de passar a mensagem é sua. E olha que interessante, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu na aula de ontem. Ontem eu estava... E também é importante nós pensarmos onde nós estamos. Se você está no Salão do Evangelho na preleção, ou se você está na aula 1, ou na aula 118, você tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão em momentos diferentes. Ontem, em uma aula que eu estava ministrando à noite, eu percebi que as pessoas elas estavam um pouco desfocadas, né? Aí eu peguei e eu falei assim, não, pera, eu preciso provocar, de alguma forma, uma reação, mesmo que seja uma reação negativa, de discórdia, né? Aí eu falei assim, não, mas é óbvio, os espíritas são melhores do que qualquer outra religião. Aí eles pararam e olharam assim, o quê? Eu falei, ser espírita é ser melhor do que qualquer outra religião. Não, pronto, eu consegui o que eu queria, que era chamar a atenção. Aí eu falei, é óbvio que não. E aí eu desenvolvi o tema, porque eu chamei a atenção. Então eu acho que isso é importante, sabe? Nós termos essa conexão com os nossos parceiros de jornada. É isso aí. Vamos ouvir a Sheila, mas use esse... eu Valteno. Sheila, Valteno, e depois nós voltamos para cá, tá bom? Pode falar, Sheila. Oi, gente. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom Desculpa dia. aí se eu tô viajando, então às vezes pode ser que oscile um pouco. Mas eu queria dar uma lição. Jesus, quando ele queria ensinar, ele falava por parábolas, né? Justamente para poder ficar fácil o entendimento, para que a gente realmente pudesse compreender melhor aquela situação. Então ele contava historinhas, né? E que muitas vezes a gente que ele contava, e propriamente na parábola do semeador, né, nessa questão da aprendizagem, a gente, é claro que quando a gente vai preparar uma aula, a gente quer, óbvio, a gente quer que eles aprendam da mesma forma que a gente também tem que aprender, que nem foi comentado, que nós somos os primeiros a ouvir, né? Mas a gente não sabe, né, como é que a gente vai encontrar essa terra que a gente está plantando. A gente não sabe se ela está em terra fértil, a gente não sabe se ela está no meio dos pedregulhos, a gente não sabe se está no meio dos espinhos. Então, a gente, quando vai preparar uma aula, a gente tem que estar preparada para essas diferentes
terras que a gente vai encontrar. E se a gente conseguir plantar alguma coisa nela, nem que seja, vamos dizer assim, de crianças que nós estamos sendo responsáveis, né, na parte da evangelização, perante também quanto os adultos, o mais importante é a gente passar, né, a mensagem, a lição. E se a gente conseguir que seja, né, a gente já se pode considerar vitorioso, né? Isso aí, Sheila. É isso mesmo, né? Esse enfoque. E essa parábola, ela é muito significativa, né, em tudo que nós estamos falando. E o que a gente precisa buscar realmente é assim, não basta, estou semeando. Estou semeando. Não, eu preciso ajudar a preparar esse terreno, né, onde vai cair essa semente, faz toda a diferença. Vamos ouvir o Valteno, e aí voltamos para cá. Sim, eu vou começar pelo ponto da chega, da parábola, né, que ela trouxe. Quando Jesus conta a parábola, você imagina o semeador perfeito, jogando a semente perfeita nos terrenos com problemas. Se o terreno não dá fruto, você sabe, a culpa é do terreno. Agora, quando nós somos os semeadores, fica a dúvida. O terreno não deu fruto porque também a minha semeadura não foi bem feita, a semente que eu mandei, a maneira como eu abordei, né? Então, isso é interessante. Agora, voltando para o ponto que o Roberto trouxe da criança, a gente trabalha com evangelização infantil, e é interessante que a gente trabalha com as duas frentes, evangelização infantil e os grupos de estudo. E aí, quando a minha esposa é mais especializada em pequenininhos, 3 anos, 5 anos, quando a gente faz um estudo de fluidos, para os pequenininhos, monta um aquário, coloca a esponjinha, passa o nanquim, aí você absorve o fluido ruim, o fluido bom, etc. E a gente reproduz a mesma reunião no grupo de estudo, é sensacional, os adultos adoram. Então, é o que o Roberto falou, se a gente consegue atender a mente infantil, a gente chega no adulto mais rápido. E aí a gente só lembra, né? Na minha visão, puxando muito sardinha para a evangelização, um dia todos seremos bons evangelizadores de criança. Porque se a missão dos pais é conduzir os filhos a Deus, quem é que tem mais habilidade, né, do que o evangelizador de levar essa semente, porque ele aprendeu e se capacitou nisso, né? Fica uma reflexão interessante para todos que fogem da evangelização, né? Porque para ser pai e mãe, precisa ter uma abordagem que chegue na mente da criança, né? Isso aí, Roberto. Legal, Valteno. Bom, vamos só ouvir o Vladimir e aí nós voltamos para cá para a gente dar sequência, tá bom? Vamos lá, caro Vladimir. Tá, bem breve. É método, né? Que método aplicar? Esse é o grande segredo que todos nós buscamos, né? Cada grupo, às vezes, diferencia qual é o método a aplicar, se faz a leitura direta num livro, se usa uma apostila, mas é importante que a gente faça uma reflexão de que melhor método aplicar. É só. Obrigado. Perfeito, Vladimir, perfeito. E aproveitando, né, a metáfora aí trazida pela parábola lá do mestre, então, quando nós vamos semear, também é uma preocupação preparar o terreno. Quando nós plantamos, né, quem trabalha com agricultura sabe bem disso, se não preparar o terreno, se não tiver a adubagem correta, se não tiver os produtos corretos, você pode perder uma safra inteira, certo? Então, assim, o que o agricultor faz? Ele prepara o campo, ele traz as sementes, mas ele prepara o campo, ajuda a preparar, né? Porque a natureza é soberana aí em vários aspectos que a gente poderia mergulhar. Mas se ele não tiver esse cuidado, simplesmente semear, semente pode não florescer. E é esse o grande X da questão, certo? Muitas sementes que nós temos distribuído por aí, pode ser que elas não floresçam, às vezes, como o próprio Valteno falou, às vezes realmente não é o momento, certo? Então, tanto é que o índice de evasão nas escolas espíritas, ele é bem elevado, no geral é bem elevado, principalmente quem está chegando no centro espírita, então, poucos, né, mas um percentual relativamente pequeno é o que acaba continuando e fazendo todos os cursos, então, às vezes não é o momento, mas em muitas e muitas vezes a responsabilidade de quem está jogando a semente, de não ter preparado o terreno adequadamente. Não adianta, né, chegar e o tal negócio, né, esses temas mais polêmicos. Por que Deus levou meu filho?
ou a questão da própria diversidade, que a gente vê na situação de gênero, por que eu sinto assim? Deus não quer o meu bem? Como que a gente consegue jogar todo um conhecimento espírita que explica muito bem essas situações, se o terreno não está preparado? Então, dosar que semente e como nós preparamos é uma responsabilidade de todos nós, né? Que nós falamos, se quem recebe na porta, quem distribui o cartãozinho lá na porta para a pessoa entrar na casa espírita, não tiver imbuído dessa responsabilidade, que faz parte, né, nem que seja só um sorriso, faz parte disso tudo, né, do acolhimento, para que ele fique, permaneça na casa espírita, e ele desenvolva toda uma carreira dentro da casa espírita, poxa, não tá conscientizado. Da mesma forma, quem dirige, quem é presidente num centro espírita, se não tiver, né, essa consciência da nobreza do que é preparar uma alma, do que é preparar um espírito em si, está fazendo o serviço em parte, e não numa forma completa. Nós falamos muito, né, da questão dos pais, e hoje em dia, né, como nós estamos, né, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, a gente terceiriza a criança, a gente espera que haja, assim, quem educa a criança, afinal de contas, né? Está terceirizado, vai ser a escola, né, vai ser a avó, vai ser o vizinho. Então, você vê, assim, as preocupações com o lado da família em si, às vezes vão ficando para trás mesmo, né? Bom, aliás, isso daria uma longa palestra aqui também, né? Mas só para a gente não fugir do assunto em si, então você vê, assim, o momento que nós temos, quer seja com ensino para a infância, para a juventude, para o adulto, é precioso demais para a gente se preocupar só em fazer um bom PowerPoint. É precioso demais. Nossa responsabilidade, naquele momento, a espiritualidade está contando com a gente para abrir caminhos para transformar aquela pessoa. Jesus está contando com a gente, né, para naquele momento dar uma abertura no coração daquele indivíduo para que ele realmente se transforme. Quando nós temos essa preocupação, será que ele está aprendendo o que eu estou falando? Aí nós estamos no campo da aprendizagem. Quando nós só estamos transmitindo, o meu PowerPoint ficou lindo, maravilhoso, tal, eu vou lá e vou dar meu recado, essa é a preocupação com o ensino. Tá? Por isso que esse parzinho aqui, essa dupla, é o grande X da questão, né? Precisamos ter os dois lados. Pode ser PowerPoint, pode ser qualquer instrumento, pode ser nenhum instrumento, mas o mais importante dos dois aqui é a aprendizagem. Senão fica só o lado, assim, do nosso... parece que massageia o nosso lado intelectual. Ô, Isabel, só dá um minutinho, deixa eu seguir só um pouquinho o raciocínio. Parece que nós só estamos massageando o nosso lado de, olha, fui lá, pesquisei, trouxe, joguei, acabei, vou embora. Tanto é que alguns, né, terminou a aula, ó, acabou minha obrigação. Né? Será que a minha aula está realmente num bom tamanho? Será que ela vai tocar coração? É uma reflexão, isso nós temos observado, de diversas conversas, né, de estudo, de pesquisas, etc., que é uma ínfima minoria que acaba tendo essa preocupação. E tem um porquê, hein? Tem um porquê que a gente vai falar sobre um pouquinho isso. Mas vamos ouvir a Isabel. Pode falar, Isabel. É bem rapidinho, Roberto, é só acompanhando o seu raciocínio, estou lembrando aqui também que a gente acaba recorrendo muito à fala, à leitura, e existem outros recursos que a gente acaba surpreendendo positivamente, e o inesperado, que traz uma sensibilidade, muitas vezes acho que desarma a gente até para o previsto, para um dia de cansativo. Você propõe uma parte de uma música, ouvir aquela música, lógico, não é uma boa arte, né, saber selecionar, você traz uma surpresa, um bem-estar tão grande que aquilo conecta a pessoa que está ali acompanhando de uma forma mais... É uma boa semente no momento certo e que a gente acaba esquecendo desses recursos, né? Então, eu acho que é uma experiência que a gente tem tido e que tem valido a pena. Muito bom, Isabel. É verdade, né? Diversificar as formas, assim, não vamos dizer que não deve usar PowerPoint. Não, PowerPoint é uma excelente ferramenta. Mas, assim, a preocupação está assim, ó, só PowerPoint, né? Só conteúdo. Vou trazer mais alguns pontos aqui. Então, você vê lá, algumas preocupações
que nós temos? Bom, essa é uma delas, né? O foco tem sido muito mais no ensino e quase nada na aprendizagem. Quase nada. Temos sido mais conteudistas. O conteudista é aquele que gosta de pesquisar, e normalmente, né, quem se aventura, né, por esse caminho, vamos por assim dizer, né, quer seja de aula, quer seja de palestra, às vezes pesquisa, tem um monte de livro, pesquisa de tudo, né, prepara o PowerPoint e pum, e despeja. Esse é o conteudista. Não tem muita preocupação, será que tudo isso daqui, né, porque às vezes tem alguns que exageram no conteúdo, né, é para falar de uma forma simples, né, e objetiva, naquele contexto, mas como a pessoa gosta muito de pesquisar, ela traz tudo com uma bibliografia, um referencial teórico enorme, e assim, não, mas deixa eu aproveitar o momento, né, e quer despejar tudo, né, e despeja, só que às vezes o terreno não está preparado. Então, grande parte da semente que foi jogada naquele momento é simplesmente desperdiçada. Então, a aula simplesmente intelectualizada, né, é um perigo. Mesmo na filosofia, viu? Mesmo no campo da filosofia, vejo às vezes em algumas aulas da filosofia que o pensamento vai tão distante, porque a pessoa estudou muito, que aí não atinge o objetivo de quem está ali aprendendo, né? Então, não adianta nada nós nos prepararmos demais se o grande objetivo, que é justamente a aprendizagem, não for alcançado. E que forma que o ensino foi preparado? Aí, para todos nós, estou me incluindo nisso tudo, né? Muito mais conteudista. A maioria estuda o básico da doutrina, eu vejo até pela própria demanda das casas espíritas, né? O pessoal acabou terminou o ciclo básico, não tem tu, vai tu mesmo, aí já vão sendo arrolados para as tarefas, que é uma preocupação que a gente chama a atenção de quem dirige os centros espíritas, né? De dar um fôlego para preparar aquele educador, facilitador, legislador, cada um tem um nome aqui, né? Na FESP nós chamamos de educadores, certo? Educador no ensino e expositor na assistência espiritual. Mas eu sei que tem os facilitadores, os evangelizadores, os dirigentes, então estamos falando de uma coisa só, né? Eis o X da questão, nós não fomos preparados, não adianta, assim, quem está ali com toda essa preocupação da pedagogia, etc., porque é do meio, é porque é do campo acadêmico, porque efetivamente as escolas, as que preparam quem vai fazer uma palestra, quem vai dar uma aula, não tem essa preocupação da didática, tá? Porque tudo isso nós poderíamos dizer assim, é uma questão de didática, tá? E grande parte grande parte é. A gente vai falar um pouco disso também. Então, falta conhecimento da pedagogia, no caso da infância, andragogia, no caso dos adultos. Nós não aprendemos isso, então você vê lá, quem que tá ministrando as aulas, ou quem que está dando as palestras, tem de tudo. De vez em quando você encontra alguém que é do campo da educação. Então, é natural, né? Não teve a formação pedagógica, que seria muito importante, né? Tem alguns, até pela própria questão de carisma mesmo, a pessoa leva o jeito, e que é natural dela, mas isso é uma ou outra. A grande maioria, então você vê lá, USE, tem 1.200 centros espíritas, só a USE tem 1.200 centros espíritas, né? Olha quanta gente é isso. Se fosse pegar um percentualzinho aí, nós vamos ver, sim, que a minoria tem algum preparo realmente para levar a informação. O que nós encontramos, e que é muito bom, é a boa vontade, certo? É a boa vontade. Mas também, um lado legal disso tudo, é que dá para melhorar, né? Buscando recursos aí da própria pedagogia, da andragogia, recursos didáticos, que vão fazer com que o objetivo seja atingido com um pouco mais facilidade. Sem esquecer, lógico, nunca, né? Essa boa vontade, que é muito bem-vinda, ela é fundamental. E se não tiver o coração ali, realmente a pessoa despojada e querendo ensinar, quer seja numa aula, quer seja numa palestra, aí realmente de nada adianta, né? Mas o legal de toda essa nossa conversa, que nós temos visto, aí na própria jornada da educação espírita, é que nós conseguimos melhorar muito a nossa mensagem, a nossa forma de levar o conhecimento. Isso dá para melhorar, mesmo que a gente não seja do campo da pedagogia, né?
Então, falta conhecimento de algumas metodologias e algumas técnicas, algumas até muito simples, que ajudaria, né, você levar todo aquele conteúdo, que às vezes, né, a nossa preocupação é muito grande e é muito válida em preparar todo aquele material. Agora, assim, que haja essa preocupação. Como que eu levo tudo isso que eu preparei para a cabecinha de 1, de 2 e 3, e como que é o nosso público? Diverso. Tem de tudo na sala de aula. Então, o nosso desafio é muito grande. Para quem dá aula nas escolas, né, normais, aí fora do espiritismo, então, ou tem a questão da faixa etária e o próprio nível das pessoas. Então, eu diria assim que a sala de aula é mais ou menos do mesmo jeito. Mas quando você vai fazer uma palestra, então está ali na tua frente 50, 100, 200 pessoas, cada uma com uma preocupação, cada uma com um problema diferente. Como que a gente atinge vários corações? E na aula também, né? No ensino também. Você vê, temos jovens nas salas, temos pessoas assim que já se aposentaram, tem pessoas que estão ainda no mercado de trabalho, tem pessoas de tudo quanto é área. Então você vê, o desafio de levar conhecimento não é fácil. Isso quando a gente tem a preocupação. Se a gente nem tem a preocupação, que seria preocupação com a aprendizagem em si, quer dizer, piora o cenário. O legal disso tudo, gente, assim, nós temos um tanto, pegando lá desde a figura inicial, nós temos um tanto de semente com a gente. É toda nossa experiência, nós fomos ganhando, nos capacitando ao longo da nossa vida. Quer seja com a nossa vivência, quer seja em diversos cursos, às vezes, que a gente vai participando. O bom dessa reflexão que nós estamos trazendo aqui é que todo esse conhecimento em si, que nós estamos aqui falando que são as nossas sementes, elas têm como elas serem muito melhor aproveitadas, certo? E isso depende da gente. É lógico, né? Tem coisa que não tem jeito, né? Você pode pegar um terreno arenoso, às vezes você aplica diversas técnicas lá para que aquele terreno arenoso floresça e não dá certo, né? Tem isso. Mas o que a gente não pode deixar é de tentar melhorar esse terreno, para que realmente aquelas sementes caiam aí em locais que vão frutificar, brotar e frutificar. Isso aqui é uma outra questão também, falta considerar a atuação da espiritualidade e do evangelho demais. Pessoas, assim, conteudistas, e de novo, gente, isso aqui não entendam como uma crítica, vem muito em função da forma que nós somos preparados. Preparamos demais a aula, pesquisamos, damos o nosso melhor, principalmente, né, os mais responsáveis aí, vara à noite, às vezes, preparando todo esse conteúdo. E às vezes nós esquecemos da espiritualidade com a gente. Esquecemos do efeito que o evangelho pode fazer na nossa aula. Mesmo que seja uma aula doutrinária técnica, você vai falar do perispírito em si, por exemplo. Certo? Uma coisa é ir lá e despejar todo o conteúdo do perispírito. Mas uma grande forma de obtermos ajuda é nos ligarmos durante as aulas, durante o preparo da aula, e quando a gente coloca o pé numa sala, vai começar uma assistência espiritual. Às vezes esquecemos disso. Sabe por quê? Às vezes a gente está muito preocupado com isso aqui, ó, com o conteúdo a ser administrado. E aí esquecemos que a espiritualidade está lá, e às vezes a mensagem que nós queremos transmitir naquela aula não seja o ideal para aquele momento. Deve ter acontecido já com vocês, algo assim, né? Você prepara a aula, está tudo pronto para transmitir, e aí, de repente, você está falando uma coisa que é bem diferente, você nem preparou nada daquilo, e aí começa a sair coisas assim, diferentes. Quando nós estamos ligadinhos com a espiritualidade, isso acontece com a gente. Então, como assim, nós temos que fazer a nossa parte, sem dúvida, né? Não estou dizendo que o conteúdo não é importante, o conteúdo é muito importante, mas nós não podemos ser só conteudistas, se preocupar simplesmente em preparar a aula. Porque quando nós nos preocupamos com essa questão, será que as sementes estão caindo realmente num terreno bom e florescer? Será que elas vão florescer? Isso é um ponto, né?
meus amigos que estão aqui com a gente, né? E sabemos que é uma questão de sintonia. Nós estamos aqui, né? 103 pessoas, né? E podemos sentir a espiritualidade aqui com a gente. Basta a gente parar um pouco, né? Sintonizar, e aí nós vamos sentir que mesmo à distância, parece que uma rede que nos liga, além da tecnologia, que faz com que, né, nós aprendamos mais, que a palavra fica mais fácil. E às vezes a gente sente isso do nosso ladinho. Então, e esse preparo é algo que nos cabe também. Então, por isso que nós falamos assim, conteúdo é fundamental, mas não é só conteúdo que nos prepara para uma boa palestra ou uma boa aula. E aqui também, né, que nós temos observado, isso aqui tudo, pessoal, vem fruto de observação, de muita conversa aí que nós vamos tendo aí ao longo do tempo, né? E aí, às vezes, nós observamos algumas aulas, que então você vai falar do orgulho, você vai falar do egoísmo, né? E aí a gente teoriza, né, o que é o egoísmo, o que é o orgulho, o que é a vaidade, e não coloca no dia a dia da pessoa. Então, tem um termo também no campo da educação que fala da aprendizagem significativa. Então, você vê assim, é importante que saibamos, né, e nos questionemos que, será que essa aula está boa para tocar coração e promover a mudança? Já é algo positivo, né? Algo adicional que nós estamos trazendo, a ligação com a espiritualidade. Algo, mais um ponto adicional que nós trazemos. O que o aluno faz com aquilo lá? Para que serve? Como que eu traduzo, né, todo o conceito, tudo que eu estou querendo mostrar lá naquele momento, que faça diferença no dia dele, no dia a dia dele? Então, é algo que também nós percebemos que, às vezes, acaba faltando, né? E eu sei que a gente poderia debater, pena que eu estou vendo o tempo correr aqui, viu, Walter? E é muito gostoso, né? Seria muito legal estar trocando todos esses itens em si. Mas uma outra coisa que nós vemos também, veja assim, olha, a origem da USE, da aliança, da união fraternal, então nós vamos ver uma figurinha bem lá de trás, chamado Comandante Armon, que começou a organizar as escolas, começando pelo aprendiz do Evangelho. E depois, né, tem toda uma história muito bonita. Mas assim, quando a gente faz uma reflexão, isso aconteceu há décadas. O que tem mudado? E vemos, assim, muitos educadores parados no tempo, quase dando o mesmo tipo de aula que davam antigamente. Alguns lá atrás, eles pegavam o livro, certo? E davam aula no livro, com base no livro, certo? Às vezes, lendo o livro, lia um parágrafo e, né, despejava o conteúdo. Né? É uma forma. Ainda há, né? Ainda há. Aí é lógico, não, hoje está muito diferente, hoje nós usamos PowerPoint, hoje nós usamos projetor, né? Hoje nós temos aqui o Meet. Né? Só que a forma em si, em muitos casos, praticamente não mudou depois de décadas. Só para vocês terem uma ideia, na FESP, a gente tem conduzido nos últimos 5 anos, essa pesquisa ela foi para uns 10 mil alunos, mais ou menos. E nós vamos fazendo todos os anos. Aí o que nós temos percebido, gente? Não é mais o coitadinho, o desamparado que está chegando. Tem muita gente fragilizada, sem dúvida, né? Nós vemos lá, a assistência espiritual é um grande pronto-socorro. E ela acolhe de tudo, situações assim inimagináveis estão chegando, e passado lá depois das assistências, do momento certo, eles são encaminhados aí pelas áreas de ensino, para as áreas de ensino. Né? Mas muitos têm chegado, assim, eles não estão buscando ajuda, eles estão buscando conhecimento. E não é simplesmente assim, né, o coitadinho. Então, isso é fato, gente, nos últimos 5 anos, e tem dado em todas as pesquisas, nesses 5 anos, 2/3 dos alunos que iniciam possuem nível universitário. E eles questionam
questionam. Ainda tem aqueles, né? Eu sonhei com tal coisa, o que significa? Né? Quem dá aula nos cursos introdutórios sabe bem disso, né? Vem aquelas perguntas bem basiquinhas. Mas tem alguns que já vêm com muito preparo, que já leram a codificação e querem se aprofundar mais ainda. Isso aqui é um dado estatístico que nós pegamos, pessoal, não é um achismo, né? Então, é de pesquisa mesmo. 2/3 possuem nível universitário e estão buscando conhecimento, certo? Então, não dá para ser a mesma coisa, né? Isso nos desafia. Então, quem trabalha, né, na questão da educação, palestra, aula, etc., isso nos desafia. O próprio problema da falta dos jovens, que é um problema geral. Será que a gente está atacando as causas corretas? Né? Será que é só, não, falta falar a linguagem dos jovens. Será que é só isso? Uma campanha que nós temos visto, assim, temos mirado muito nos pais, a questão dos pais. Porque na igreja, eu venho do catolicismo, né? Antes de eu entrar no espiritismo, eu venho do catolicismo. Meu pai nunca perguntou para mim se eu queria ir na missa. Então, não, todo domingo ele ia lá, arrumava todos os filhos, tal, em 5, pegava os 5 e vão para a missa. E aquilo, né, foi virando, assim, quase que você vai assimilando por osmose, aí você faz o catecismo, faz a primeira comunhão. E os pais espíritas levam os filhos, desde pequenininho, para as casas? Então, é algo também que passa, né, por essas reflexões aí que nós vamos trazendo. E quando os pais levam, muitos, não querem mais, não querem mais. Às vezes tem uns que ficam 1, 2 aulas, não aparece mais. Então, só toda a discussão aí na questão dos jovens é algo que a gente poderia também pegar um dia aí e explorar mais profundamente, né? E a questão do ensino virtual, muito larga, não. é um desafio muito grande. E a M, mas parece que ela tá grande. A outra estava tão justinha, né? Obrigado. Que é assim, não é a mesma coisa, não é. Não é a mesma coisa, né? Trazer, uma coisa é você estar na frente lá de uma sala de aula ou uma palestra e você sente toda aquela vibração, você sente o feedback. Aqui nós vemos uma parte, né? Então, por exemplo, aqui na minha tela eu tenho 9. Consigo ver 9 de vocês. Aí quando alguém fala, né, ok, o Meet traz. Mas são 101. Se eu estou numa sala com 101 pessoas, então nós vamos sentindo tudo isso, né? Nós sentimos essa energia, sentimos o feedback, melhoramos aqui, melhoramos ali. Então, tudo isso que nós falamos, quando estamos no campo do ensino virtual, nos desafia muito mais, né? Não tenhamos dúvida quanto a isso. E tudo isso que a gente está falando, gente, eu vi que alguém abriu a mão aqui, já a gente abre de novo para a gente conversar. Não é invenção, não é algo de agora. Essa preocupação, nós vemos, quem lê os livros de Comênios, e está lá, 1670, Rousseau, né, que bebeu em Comênios, muito conceito que Rousseau acaba trazendo, e depois Pestalozzi, está tudo lá. Está tudo lá. Eles falavam dessa preocupação em si, né, com a aprendizagem, né? Então, não é uma coisa nova, isso é de agora, não. Há um dos princípios pedagógicos mais presentes nos autores precursores do Espiritismo, é a educação ativa, né? Esse processo, né, educacional, quer dizer, ele não é, ou pelo menos não deveria ser só do ensino. Precisa ter essa aprendizagem. E eu não estou falando isso só da pessoa que está ali ministrando, hein? Então, imagina assim, ó, se quem dirige o centro espírita, quem preside o centro espírita, se ele não tiver isso imbuído, ele não vai buscar extrair o melhor de quem está dando uma palestra, certo? Ok, a pessoa foi lá, fez a palestra, às vezes ele nem, tanta correria na cabeça de quem dirige o centro espírita, que às vezes ele nem presta atenção no que está acontecendo, né? Não é uma culpa em si, é que às vezes não tem condição mesmo, né? Porque às vezes você chuta e tem que defender o gol quase que ao mesmo tempo. Então está ali alguém fazendo palestra, né? Então, para que haja essa preocupação, né, a gente precisa criar as condições que
Poxa vida, quem está trazendo a palestra, será que está tocando o coração? Quem está dando os cursos em si, será que efetivamente a mensagem do Espiritismo está sendo trazida como um grande instrumento de transformação? Porque é muito legal, né? Todo o lado intelectual do Espiritismo é uma delícia. É muito bom saber do mundo dos espíritos, né? Abre nossa mente assim, violentamente. Mas não é o mais importante do Espiritismo. O mais importante é essa força transformadora, como nos muda, né? É pena que eu só tenho mais 20 minutos aqui, senão tenho certeza, assim, que aqui tem experiências, assim, muito legais de transformação, que foram sendo, né, mudando aí, cada um de nós aqui, todo o ensino espírita em si. E a própria estação, né? Muito pouco se aprende de ouvir falar passivamente. Não é que nós não aprendemos, né? Mas aprendemos muito pouco perto do que poderia ser. Está ali Pestalozzi trazendo, né? Só existe, de fato, a educação onde há uma intensa troca afetiva entre educador e educando. Infelizmente, aí nós vemos, às vezes, educadores que se carregam com 20, 30 aulas e todas corridas. Então, não dá, né, para ter a preocupação ali, poxa, o aluno está bem, o aluno está realmente assimilando. E o próprio Eurípides, né, educar espíritos com uma metodologia que visa acordar o ser espiritual. Será que a gente tem essa preocupação? Gente, é um espírito que está ali com a gente. E está naquele momento, né, a espiritualidade está confiando que eu posso mudar essa vida. Que é um espírito, que às vezes está com encarnações emperradas aí já há muito tempo. Será que há essa consciência, gente? Deixa eu se pegar assim, simbolicamente, né, e de uma forma bem simples. Desde a plantinha que chega na nossa mão para a gente cuidar, como isso vai acontecendo ao longo do tempo. Lógico, muitas pedras no caminho, né? Eles trazem muitas pedras no caminho. E esse terreno, ele precisa ser preparado por nós. E há muitas dificuldades para que isso aconteça. Tanto da casa espírita, como da vida deles. Né? E a ponto de realmente chegar aqui e dar bons frutos, gente. É aqui que a gente precisa mirar, né? Que o aluno enxergue-se como espírito. Que ele compreenda, o ensino espírita não vai tirar um câncer, não vai tirar o parente difícil, né, não vai arrumar emprego para ele, etc., mas vai trazer uma outra concepção de vida, que vai ajudá-lo a entender, pelo menos, a situação. Não vai falar para ele o que ele fez nas outras vidas passadas, mas ele vai saber, né, que em função da lei de causa e efeito, né, algo aconteceu para que ele esteja naquela situação. E como que ele vai se relacionar com o mundo lá fora? A gente fala, ele está preparando essa pessoa para que ela tenha uma vivência diferenciada ali no dia a dia. Qual que é o nosso papel nesse processo? Né? É enorme, né? É gigante. É gigante. Será que tem jeito de nos aprimorarmos, pessoal? Será que tem jeito? O que nós podemos aprimorar nesse sentido? Alguns até já falaram aqui, né? As experiências, eu sei que a Aliança fez todo um programa, né, de reciclagem que está acontecendo ao longo do tempo. É uma meta, olha, em tantos anos, os educadores precisam se reciclar. Trazendo esse tipo de pensamento, sabe, gente? E não basta aí, ó, ir lá, vai preparar a aula e traz o seu PowerPoint. É um processo de conscientização, assim, bastante importante, né? Não dá para a gente ouvir. E aí a gente se pergunta, né, se há um caminho seguro para o aprimoramento. Aí o que eu deixaria? Aí até quase que a gente rumando para o nosso final, né? Primeiro de tudo, é essa conscientização. Tá? Quem está na nossa frente tem um nome, tem um endereço, e é um espírito. Né? Então, às vezes, tem toda a preocupação burocrática de, vamos cadastrar, pega todos os dados, etc. Então, tem toda a ficha do aluno bonitinho. Mas é um espírito.
E a gente esquece, isso é tão óbvio, mas nos esquecemos. Então, um grande passo é nos conscientizarmos disso, nos informarmos, né? Tem muita informação. O fato de a gente estar aqui agora, por exemplo, então nós estamos falando de diversas coisas. Essa nossa conversa, ela poderia se estender, acho que, por dia todo. Se a gente fosse pegar cada um daqueles itens, né, e nos aprimorar, né? Porque a gente fala, isso aqui é só um aperitivo, né, para trazer à tona e explorar um pouquinho a questão. Buscar a informação e a formação é algo que nós podemos fazer. E lógico, né? Nos informamos, nos formamos, vamos praticar? Então você pega até alguma técnica. Pode ser técnica, pode ser o próprio preparo da forma de preparar, né? A aula mais ligada à espiritualidade. Se não colocar campo, nós não vamos sentir a diferença. Então, alguns falam sala de aula invertida, por exemplo, certo? Então, ok, descobri que há sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? Como que eu me preparo para isso? Se forma. Vamos testar. E testa. E gradativamente a gente vai melhorando. Né? Falando um exemplo aqui de trocentos, né? E esse aprimoramento de forma consciente, né? Eu preciso melhorar. Maria, tem 10 minutos... Depois a gente até abre um pouquinho, tá bom? Aprimorar de forma consciente. Trazendo conhecimento, trazendo o processo de reforma interior, estimulando os alunos a praticar o bem. Mas com esse pano de fundo. Estou preparando espíritos. Né? Olha que seara gigantesca que é do Mestre Jesus, que nós nos colocamos. Certo? Ou eles nos colocaram, né? A gente tem a nossa boa vontade, mas nós vamos sendo guiados. Tem, sem dúvida, né, o conhecimento e a reforma interior que nós precisamos levar. E como que nós ajudamos ele a praticar o bem dentro da casa dele, com o cônjuge, com os filhos? Né? Onde tem sido o nosso foco? Aqui. Muito mais aqui. Certo? Mas há outros componentes importantes. E para que ele seja transformado, eu preciso, antes de tudo, ter essa consciência que eu estou preparando espíritos. Certo? Como que a gente traduz isso para o nosso dia a dia? Não estou falando nada de sofisticado. Não, entra num curso de pedagogia, se bem que ajudaria bastante, né? Mas às vezes não tem condições. Mas reflexões simples como essa. Como minha aula me toca? Tá? A aula que você acabou de preparar, a palestra que você acabou de preparar, como ela te toca? Se não toca, não convence e não provoca mudança. Certo? Não provoca mudança. Então, tá falha. Volta a fazer, não é só o conteúdo, sabe? É uma ligação com a espiritualidade, é buscar ajuda, estar sintonizado com a espiritualidade. Se não falarmos de coração para coração, nós não vamos conseguir, gente. Né? Não é que seja zero, claro que não, né? Quanta gente bacana que foi passando na nossa vida e nós vamos vendo a evolução acontecer. Mas isso pode ser aprimorado. Buscar aperfeiçoar a atuação do aluno e contando para ele que ele é um agente de mudanças, ele vai ajudar o mundo a melhorar. E ajuda, não ajuda, gente? A gente está aqui, né? Toda essa turminha aqui, como nós nos transformamos ao longo do tempo. E hoje, graças a Deus, nós estamos numa casa de luz, né? E conseguimos aí, com a nossa luzinha melhorou um pouquinho, né? A gente consegue ajudar outras pessoas. E o poder, né? O poder que nós temos quando temos essa consciência, né? Quando você está dando uma palestra, quando você está dando uma aula, você está sendo um agente de mudanças. Então, contar para o aluno que ele é um agente de mudança dentro da casa dele, e se ele melhorar, tudo vai melhorar na vida dele, a gente tem que traduzir isso de alguma forma. E não vai ser só com conteúdo. Só o conteúdo, ele não basta para isso, gente. Certo? Nós vamos conhecer tudo do Espiritismo, até tudo do Evangelho, etc. Mas se nós buscamos essa questão da transformação, que ele seja um agente de mudanças, que ele faça a diferença no mundo, não basta só o conteúdo.
né? Tem que realmente trazer coisas nesse sentido, né? Tocar o coração e realmente fazer com que ele cresça, né? E só tem uma forma de fazer isso, com a preocupação com a aprendizagem, né? Que, afinal de contas, o que nós temos olhado é muito aqui, né? Mas como nós atingimos aqui embaixo? Aqui é a carinha que nós vemos lá, certo? O que vemos e supomos nos nossos alunos. Agora, os melindres, os medos, as angústias, as dores da alma, as imperfeições, nós não vemos. Aulas somente conteudistas, nós atuamos mais aqui. Principalmente no lado intelectual. Pouco aqui embaixo. E é aqui que nós precisamos mergulhar. Nosso desafio está aqui. Está aqui. Né? Nosso desafio perante Jesus está aqui. Como que eu falo para o aluno? Como que ele vai lidar com o melindre? Não adianta, gente, não adianta chegar e falar assim, olha, o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Não adianta quase nada. Quase nada. É bom, né, que vai ficar um chavão na cabeça dele. Agora, como que ele deixa de ser egoísta? Ou diminui, né? Deixar é muito difícil para o nosso mundo, tacanho de provas e expiações, né? Mas como nós conseguimos mitigar essas situações no coraçãozinho dele? Certo? Então, é aqui, gente, nosso desafio está aqui. E há dicas, mas não há uma fórmula única. Né? Ó, faz isso e pronto. Aqui está o nosso desafio. Em cada aula, será que eu estou conseguindo mergulhar nesse nível e mudando? Você que é presidente de centro espírita, dirigente de centro espírita, será que quem faz palestra ou quem dá aula está conseguindo atingir esse nível aqui? Porque é sua responsabilidade também, não é só de quem está dando a palestra ou quem está dando a aula. Né? Precisa buscar trazer essa compreensão, né? Trazer esse mergulho que cada um faz. Cada um faz a sua parte, claro, né? Mas quem é o capitão? Quem está capitaneando, né? Será que realmente a gente está conseguindo fazer isso? É lógico, o ideal seria assim, vamos fazer todo mundo pedagogia. Não dá. Nós temos a pedagogia espírita que ela nos norteia. Então, afinal de contas, nós estamos educando aí a perder de vista, certo? Mas quem tiver essa oportunidade de mergulhar em alguns conceitos de pedagogia, ela nos traz instrumentos. Porque na pedagogia, ou andragogia, né, no caso dos adultos em si, ela nos instrumentaliza. Só de técnicas, de metodologias ativas, para a gente levar o conteúdo de uma forma mais eficaz, nossa, tem várias. Dentro do campo lá da jornada da educação, né, Valteno? Quantas metodologias, né, nós estávamos trazendo. Inclusive, a gente podia até convidar depois o pessoal a participar das trilhas de conhecimento que a gente vai estar promovendo, né? Porque cada trilha vai nos capacitando, sendo que o primeiro de tudo é essa conscientização, né? Mas podemos compartilhar. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Poxa, se dá trabalho. Né? Então, se dá trabalho só ser conteudista, se preocupar com a aprendizagem, se a gente está realmente transformando almas, dá muito mais trabalho. Mas vale muito a pena. Estamos resgatando, assim, espíritos endurecidos aí por uma série de existências anteriores, que a gente não faz nem ideia. Assim, não tem preço. Não tem preço. Resgatar uma alma não tem preço. E olha que bom, né? Você pode ter na sua sala de aula 3 alunos, 3 pessoas assistindo a sua palestra. Como você pode ter 100, 200, não importa. Não importa. Alguém, alguma força, né? Alguma força, ou vamos por assim dizer, colocou aquela pessoa, aquele espírito na tua frente. Então é nobre demais. É nobre demais a gente deixar passar essa oportunidade, né? Não podemos, é nobre demais deixar passar essa oportunidade de resgatar uma alma. Então, só essa consciência, né? Só irmos para uma sala com esse tipo de consciência, né? Tenho certeza que nós vamos conseguir angariar muita ajuda da espiritualidade para que isso aconteça.
E por fim aí, gente, né, sem esquecer, alicerçar-se no ensino do ressignificador. Tudo que nós vemos dentro do Espiritismo, nós costumamos dizer, Jesus já falava em diversas parábolas. Não era assim? Que nós não devemos ficar calcados só, buscando só o que o tesouro da matéria nos traz? Que nós não devemos nos preocupar só com o tesouro que a traça, a ferrugem destroem? Então, o que Jesus estava significando? Quando falava para a samaritana, vou te dar de beber uma água que jamais terá sede, sempre se referindo à vida verdadeira. É o que ele trazia sempre, né? Sim, a vida não é somente aqui. A vida espiritual é a verdadeira. Então, Jesus ressignificou lá atrás, né? Ressignificou muita coisa. E é isso que, quando nós estamos na frente de alunos, que nós podemos fazer, não no nível de Jesus, né? Mas seguindo o exemplo de Jesus. Os Espíritos nos falam, né, a todo momento, hello, a vida não é só essa, né? A gente tem toda a nossa preocupação, né, com o dia a dia, e aqui, né, no momento é a nossa grande escola, mas hello, desperta, a vida não é só essa, é muito mais. Então, cuidado com quem você vive. Se há uma coisa que a espiritualidade capricha, justamente é a composição da família, né? Então, o que você, aluno, está fazendo com as pessoas que a espiritualidade colocou no teu caminho? Percebe? E aí, devagarinho, a gente vai ressignificando a vida dessas almas que o Pai colocou no nosso caminho. Por isso que a gente fala, né? Cada educador aí tem como incumbência procurar ressignificar a vida do aluno, de preferência a cada aula, né? Nós podemos fazer isso a cada aula, semeando a cada aula, preparando o terreno a cada aula ou a cada palestra, certo? A palestra é mais desafiadora ainda, né? Porque a aula, você vai vendo esse crescimento, às vezes você pega a aula, quem é... aí cada um tem um modelo, né? Tem alguns que só dirigem, aí pega a turma e leva até o final, até ele se tornar um discípulo, né? No caso da Aliança, por exemplo, né? Da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, certo? Então, ele tem todo um tempo amadurecendo. Palestra, você tem aquele momento, é só aquele momento, você tem aquela sua meia hora, você tem, às vezes você tem 15 minutos, e você precisa traduzir, né? Então, condensar tudo isso e levar a sua mensagem, né? Então, é a oportunidade menorzinha, precisa ser mais caprichada ainda, né? E quando a gente estiver com essa missão, assim, eu posso, a espiritualidade me concedeu, né, nesse caminho, essa oportunidade de ressignificar a vida de uma pessoa. Sabe, é nobre demais para a gente fazer meia boca, né? Precisa estar imbuído disso. E vamos nos preparar aí de toda forma. Eu imagino, Valteno, que o fato das pessoas estarem aqui às 7 da manhã, elas estão buscando, né, elas estão buscando esse algo mais. E que eu tiro meu chapéu, a hora que o Valteno convidou para participar, falou, não, legal, Valteno, vamos sim, 7 da manhã. Eu, como assim, 7 da manhã? E aí você chega aqui, 100 pessoas, nossa, que bacana, que bacana. Que Jesus realmente abençoe aí a boa vontade de todos, e que a gente possa florescer bastante desse espaço aí que o Valteno está trazendo no grupo, né? Então, sempre na última semana, nós vamos trazer um pouquinho sobre isso. Na próxima é a Cristine, ela sim, né, ela é uma pedagoga, nossa diretora do curso de formação da parte da infância e juventude, e ela tem todo o instrumental, tem nos ajudado bastante, então deve falar um pouco disso que eu estou falando também e se aprofundar mais ainda. Tá bom? Obrigado, meus queridos. Obrigado, Valteno. Se tiver um tempinho ainda, estou à disposição, tá? Então, tá ótimo. Muito obrigado, Roberto. O nosso horário realmente ele vai até às 8h30, mas a gente agradece muito, foi muito significativo. A gente entende que hoje, naquela sua trilha que você mostrou, foi uma conscientização, uma sensibilização, também informações. As próximas reuniões aqui
da jornada, elas estão num caráter de informar. Informar que existe uma sala de aula invertida, que existe uma metodologia ativa, mas o grupo do GEP está desenhando, e aí depois, Roberto, a gente podia trazer para cá a programação das trilhas de aprendizagem, que aí seria o formar, né? Seria o terceiro passo ali daquela jornada que você trouxe. Muito bem, queridos. Então, muita alegria. Nós vamos, então, pedir para a Isabel fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo muito ao Roberto e a todos os companheiros que chegaram, que vieram também da FESP, que integraram a nossa equipe, que sejam muito bem-vindos. Isso aqui é uma família, nós todos somos agentes de mudança, conforme o Roberto trouxe, né? Trabalhando na vinha do Senhor, né? Que a gente possa fazer esse papel. Passo a palavra, então, para a Isabel. Então, nós vamos agradecendo primeiramente a espiritualidade amiga, agradecendo essa fraternidade, essa união que reúne todos nós neste momento para nós também importante, que é a união de frentes de trabalhos do próprio movimento espírita, que a gente se coloque como mais um trabalhador e unidos, tendo a consciência de que estamos todos a caminho, agradecendo esse encontro especial na pessoa do Sr. Roberto, dos amigos também dessas outras frentes que estão juntos, que possam caminhar conosco, formando um só grupo nesse só objetivo, que é aprimorarmos a nossa forma de entender e de trabalhar em nome da divulgação do Espiritismo, vivenciando primeiramente que essa alegria da união, do conjunto, essa vontade de servir, de trabalhar, esteja em todos nós, nessa nossa condição que a gente coloca de igualdade, de busca juntos e fraternalmente. Que nós possamos estar aqui reunidos no sábado que vem, nessa especial 7h da manhã, que com alegria nos desperta e coloca o nosso coração muito mais disposto a servir agora e sempre. Obrigada, mestre, obrigada, amigos, obrigada, convidados, e obrigada a cada um pela presença de vocês.